Olá a todos e bem-vindos ao canal Lógica Fria. Por favor, inscrevam-se no canal e deixem um like. Hoje vamos discutir o filme The Wrecking Crew de 2026. A poeira fina paira no ar quente de Los Angeles, um rastro quase invisível daquela era de ouro, onde a música pulsava com uma eletricidade crua. Este filme, que nos leva de volta aos bastidores, não é apenas sobre acordes e ritmos, mas sobre as mãos que os teceram, as chamadas Wrecking Crew. Pense em figuras como Hal Blaine, cuja baqueta parecia mover-se com uma vontade própria, moldando o som que definiria décadas. Ele não era apenas um baterista. Era o motor rítmico que impulsionava o rock and roll, o pop melódico e o soul que inundavam as rádios. O foco recai sobre esses músicos de estúdio. Gente que, ironicamente, raramente via seu nome nos créditos dos discos que vendiam milhões. Eram os heróis anônimos, os arquitetos sonoros que trabalhavam sob a pressão implacável dos produtores da costa oeste, como Phil Spector. Lembro-me da energia quase maníaca que Spector exigia. Aquele famoso muro de som, e como era a tarefa desses instrumentistas, muitos deles vindos de experiências em big bands ou jazz, traduzir essa visão grandiosa em camadas sonoras coesas. Vemos a dedicação quase obsessiva de Carol Kaye, cuja habilidade com o baixo elétrico era simplesmente revolucionária. Ela pegava um instrumento muitas vezes relegado a meras notas de apoio e o transformava em uma linha melódica fundamental. Sua jornada, saindo de composições para arranjos de estúdio, reflete uma adaptabilidade incrível que era a marca registrada de toda a equipe. Ela não estava apenas acompanhando, estava conversando com a melodia. A narrativa nos conduz por sessões intermináveis, onde a criatividade era forçada a se manifestar em tempo recorde. É fascinante observar como a dinâmica entre esses músicos era forjada no calor da gravação. Eles tinham que ler a partitura, ou, mais frequentemente, entender a intenção improvisada do produtor, e executar com perfeição na primeira ou segunda tomada. Era um teste de nervos tanto quanto de talento. Pense em Glen Campbell, antes de se tornar um astro solo, aprimorando sua arte no violão ali, ao lado de figuras como Leon Russell, cujas raízes no rockabilly e no country davam uma textura singular às gravações pop. O filme explora o custo desse anonimato. Por um lado, havia a estabilidade de um trabalho constante, a oportunidade de tocar com os maiores nomes da música americana, de The Beach Boys a The Ronettes. Por outro, havia a ausência de reconhecimento público. Aquela sensação de ser uma peça essencial, mas descartável, de uma máquina maior. Isso gerava tensões, claro, mas também uma camaradagem profunda, forjada no isolamento das salas de controle escuras. Ao longo da projeção, percebemos que a verdadeira revolução que a Wrecking Crew promoveu não foi apenas musical, mas técnica. Eles estabeleceram um novo padrão de excelência na gravação pop, provando que a precisão podia coexistir com a alma. E no fim, quando o filme se encerra, resta a impressão de que o legado desses músicos não reside nos holofotes que eles nunca tiveram, mas na sonoridade onipresente que, até hoje, define a trilha sonora da América. Eles eram a espinha dorsal invisível da música popular. A luz fria das lâmpadas fluorescentes do estúdio, refletida no cromo de um prato de bateria, servia de cenário para o drama silencioso desses artesãos do som. A constante repetição de um riff perfeito, até que ele se dissolvesse na mente do produtor, era um ritual exaustivo. Lembro-me da menção a Don Randall, cuja capacidade de transitar entre o saxofone melancólico e a agressividade do rock era espantosa. Ele representava a versatilidade forçada, a necessidade de ser um camaleão musical para sobreviver no mercado inflacionado da Califórnia. O filme capta bem o contraste entre a aparência polida dos artistas de capa e a realidade suada dos músicos de sessão. Havia uma certa melancolia em assistir a esses gênios executarem a base para canções que celebrariam o amor e a juventude, enquanto eles próprios lidavam com contas a pagar e a rotina implacável. Tom Tedesco, por exemplo, o guitarrista que podia tocar qualquer coisa com uma precisão quase robótica, carregava nos ombros o peso de saber que sua técnica sublime ficaria oculta sob a voz do cantor principal. Ele não buscava a fama individual,
Buscava a perfeição daquela nota exata que faria o single decolar. A pressão de trabalhar com figuras como Brian Wilson nos Beach Boys, um gênio notoriamente volátil e exigente, é retratada com uma tensão palpável. Wilson, buscando a eternidade em cada harmonia, exigia nuances que muitos músicos nem sabiam que existiam. Era nesse ambiente, sob a sombra de ícones pop, que a Wrecking Crew desenvolvia sua identidade. A de um coletivo autossuficiente, capaz de ler a mente do diretor musical sem uma palavra. A confiança mútua era a moeda mais valiosa. Se Hal sorrisse após uma batida, significava que estava pronta. Carol já estaria ajustando o frete para a próxima variação. O legado, visto através das lentes deste documentário de 2026, não é só a quantidade de discos vendidos, mas a própria padronização da qualidade do pop americano daquela época. Eles estabeleceram o que era soar bem. Quando o estúdio fechava as portas e a equipe ia embora, levavam consigo não apenas o pagamento, mas a certeza de terem injetado um pouco de sua alma em algo que sobreviveria a eles. O anonimato era o preço da onipresença. O filme nos força a ouvir com atenção redobrada, a procurar por aqueles baixos sutis e aquelas linhas de bateria que, embora invisíveis ao olho leigo, são o verdadeiro coração pulsante daquelas canções atemporais. Eles foram os fantasmas que fizeram a música cantar alto. A atmosfera dos estúdios, muitas vezes descrita como claustrofóbica e cheia de fumaça de cigarro, era o cadinho onde a genialidade era forjada sob coação. Percebemos o cansaço nos olhos de muitos desses músicos, resultado de jornadas que se estendiam pela madrugada, pulando de uma sessão para outra. Talvez um take para Sonny and Cher pela manhã, e uma gravação de trilha sonora para a Warner à tarde. A logística de suas vidas era um quebra-cabeça incessante, movido unicamente pela demanda incessante da indústria fonográfica. Há um momento particular que ressoa, quando o filme explora a rivalidade velada, mas respeitosa, entre os instrumentistas. Eles competiam por espaço no arranjo, mas nunca por qualidade. Essa era uma irmandade testada pelo estresse. Tom Tedesco, por exemplo, era conhecido por sua capacidade quase sobrenatural de replicar solos de guitarra complexos de outros artistas com uma fidelidade assustadora. Mas seu verdadeiro brilho vinha quando era chamado a criar algo do zero sob o olhar atento de um produtor impaciente. Era a diferença entre ser um imitador virtuoso e um inovador de sessão. E Carol Kaye, novamente, surge como uma figura quase mítica. Sua obstinação em não aceitar a simplicidade imposta ao seu instrumento é um arco narrativo poderoso. Ela via o baixo como uma voz essencial, e não apenas como um suporte harmônico de oitavas graves. O filme ilustra como ela frequentemente se destacava por sugerir linhas melódicas que os produtores, focados na voz principal ou nos arranjos de cordas, simplesmente não haviam considerado. Essa proatividade, essa vontade de adicionar uma camada extra de complexidade sem ser pedante, era o que separava a Wrecking Crew dos meros executantes. A evolução da tecnologia de gravação também é um pano de fundo crucial. À medida que os anos 60 avançavam, a fita magnética se tornava a tela sobre a qual pintavam, e a capacidade de fazer pantins precisos, corrigir apenas uma nota errada sem regravar toda a faixa, exigia ainda mais precisão dos membros da equipe. A paciência dos engenheiros de som, que eram cúmplices silenciosos nesse processo, também era testada ao limite pelas ambições ilimitadas dos produtores. No final, o filme não busca redenção ou vingança para esses músicos, mas sim reconhecimento de sua contribuição estrutural. Eles não queriam ser estrelas, queriam ser garantias de um bom produto. A melancolia permeia a compreensão de que a verdadeira arte, muitas vezes, é feita nas sombras, longe dos aplausos. A Wrecking Crew era a prova viva de que a excelência técnica, quando aplicada com paixão, transcende a necessidade de um nome famoso no rótulo do vinil. Eles eram a alma sonora da era que moldou a música moderna. A persistência desses músicos em manter um nível estratosférico de performance, mesmo sob o peso do cansaço e da invisibilidade, é o cerne emocional que o filme explora com tanta acuidade. Era quase um pacto não falado. O produto final tinha que ser impecável, independentemente de quem receberia o crédito no sleeve do disco.
Havia uma ética de trabalho quase militar, herdada talvez dos tempos em que muitos deles serviram nas orquestras militares ou em bandas de jazz itinerantes, onde a precisão era a diferença entre o sucesso e o esquecimento. Glen Campbell, em seus anos formativos como guitarrista de estúdio, exemplifica essa dualidade. Antes de ser o ícone country pop, ele era um camaleão musical em Los Angeles, capaz de capturar a essência do folk, do rockabilly ou do pop barroco em segundos. Sua transição para o estrelato solo, ironicamente, só foi possível porque ele já dominava a linguagem de estúdio que a Wrecking Crew havia codificado. Ele sabia como tocar o que era necessário, mas seu desafio, como o de muitos ali, era encontrar espaço para sua própria voz, sem desestabilizar a dinâmica do grupo. A descrição do processo criativo sob a batuta de produtores como Spector revela a tensão entre o controle autocrático e a colaboração instrumental. Spector via a banda como pincéis em sua paleta sinfônica, e os membros da Wrecking Crew eram treinados para entender suas intenções através de sinais mínimos, quase telepáticos. Lembro-me de uma passagem onde Hal Blaine descreve como, em certas gravações, ele tinha que se concentrar menos em manter o tempo, e mais em criar texturas rítmicas, que preenchessem os vazios deixados pelas densas camadas de cordas e pianos. O trabalho dele era preencher o espectro sonoro sem ser invasivo. Don Randell, o saxofonista, trazia uma melancolia peculiar ao som pop açucarado. Em muitas baladas, seu solo era o momento de respiração, a voz humana que emergia da orquestração massiva. O filme sugere que essa capacidade de injetar emoção genuína em arranjos altamente estruturados era a verdadeira assinatura da Wrecking Crew, a alma humana por trás da máquina de fazer hits. Eles eram mestres em dar profundidade emocional onde os produtores muitas vezes só viam números de vendas. O reconhecimento tardio que o filme tenta restaurar não é apenas uma questão de justiça financeira, mas de contexto histórico. Sem a Wrecking Crew, a sonoridade da costa oeste que definiu a música pop dos anos 60 e 70 simplesmente não teria existido com a mesma profundidade e consistência. Eles não eram apenas instrumentistas de apoio, eram os verdadeiros curadores daquela era musical. O silêncio dos créditos era ensurdecedor, mas a música que produziram ecoa até hoje, uma sinfonia constante que não precisa de um nome no palco para ser sentida. A busca incessante por um som inédito em meio à repetição era a rotina diária, um paradoxo que definia a vida desses músicos de estúdio. O filme tece a ideia de que, em Los Angeles, a criatividade era uma mercadoria a ser entregue sob encomenda, com prazos estritos. A habilidade de improvisar soluções harmônicas complexas enquanto se mantinha a pulsação exata exigida pelo metrônomo era um ato de mágica cotidiana. A química entre os membros era forjada na superação dessas adversidades técnicas. Pense em Leon Russell, com sua pegada visceral que transitava entre o piano boogie-woogie e as progressões harmônicas mais sofisticadas. Ele trazia para o estúdio a energia bruta da música de clubes, temperando a elegância fria dos arranjos orquestrais, com uma dose vital de sujeira roots. Era essa fricção entre o polido e o cru que gerava a faísca daquelas gravações icônicas. O filme não hesita em mostrar o lado mais sombrio dessa dedicação: o esgotamento e a dificuldade de conciliar essa vida dupla. Enquanto a Wrecking Crew construía os alicerces sonoros para artistas que celebravam a liberdade e a rebeldia, eles próprios estavam presos a uma rotina que exigia absoluta conformidade técnica. A terapia de muitos era a música que criavam, mas também a camaradagem discreta nos corredores dos estúdios, um reconhecimento mútuo do sacrifício invisível. A evolução do estúdio, do analógico para o digital, é vista como um fator que, ironicamente, poderia ter tornado a Wrecking Crew obsoleta, mas eles se adaptaram, provando sua maleabilidade. Sua expertise não estava apenas em tocar as notas certas, mas em entender o feeling de uma canção, algo que nenhuma tecnologia inicial conseguia replicar. Eles eram os tradutores da emoção em código musical executável. O legado que se consolida na tela é o de que a indústria da música, em seu apogeu comercial, dependeu fundamentalmente de um pequeno grupo de indivíduos altamente qualificados que optaram pela integridade da performance em detrimento da fama pessoal. A verdadeira recompensa,
conforme sugerido pelo tom reflexivo do filme, não veio na forma de discos de platina em suas paredes, mas na certeza de que cada sucesso pop lançado da costa oeste carregava, em seu DNA sonoro, a marca inconfundível e anônima da Wrecking Crew. Eles foram a fundação sólida sobre a qual o castelo pop foi erguido. A sensação de estar sempre à beira da descoberta, mas nunca no centro das atenções, permeia os depoimentos e as cenas de arquivo que o filme resgata. A Wrecking Crew era, em essência, uma coleção de talentos individuais que se subordinavam a uma causa maior: a excelência do produto final. Essa subordinação, contudo, gerava momentos de resistência criativa sutil. Carol Kaye, por exemplo, é mostrada em momentos onde ela deliberadamente adicionava um contraponto melódico no baixo, uma nota que, embora não fosse o foco do produtor naquele instante, daria riqueza à faixa final, forçando o ouvinte a voltar e escutar novamente. Ela não estava desobedecendo, estava aprimorando o material, exercendo sua soberania sobre o instrumento. A vida de Hal Blaine era uma maratona percussiva. Sua rotina não era ditada por álbuns ou turnês, mas por agendamentos de estúdio que pareciam não ter fim. Ele era o relógio, o coração pulsante. O filme ilustra como sua vasta experiência em orquestras e shows ao vivo lhe dava uma intuição rítmica incomparável. Ele conseguia antecipar o que o arranjador precisaria em 10 segundos, preparando-se antes mesmo da contagem começar. Era um jogo mental constante de antecipação e execução. Os produtores, figuras titânicas como Spector, ou, em um registro mais colaborativo, como os arquitetos sonoros da A&M Records, dependiam dessa previsibilidade quase sobrenatural. Eles sabiam que poderiam pedir uma mudança de compasso complexa no meio da gravação de uma canção romântica, e que os músicos da Wrecking Crew entregariam sem pestanejar ou questionar o custo do tempo de estúdio. Essa confiabilidade era o que lhes garantia o fluxo de trabalho constante que mantinha suas famílias. Observamos também a maneira como a música folk e country, de onde muitos desses músicos vieram, infundiu o pop de Los Angeles com uma autenticidade que o diferenciava da produção mais rígida da costa leste. A influência de Leon Russell, por exemplo, na sua abordagem ao piano, trazia um balanço e um peso terroso que impedia que o pop da Califórnia se tornasse excessivamente artificial. Era o encontro da sofisticação de estúdio com a honestidade das raízes americanas. O filme termina com uma reflexão melancólica. A verdadeira recompensa não foram os jatos particulares dos artistas que acompanhavam, mas a aceitação silenciosa de terem definido o som de uma geração inteira. Eles foram os artesãos que, ao final do dia, recolhiam seus instrumentos e iam para casa, deixando para trás o rugido das multidões que iriam ouvir seu trabalho. A Wrecking Crew representa o triunfo do ofício sobre a celebridade, a beleza da excelência anônima. A luz suave do crepúsculo californiano que invadia as janelas dos estúdios parecia carregar a poeira dourada da indústria, um resíduo das incontáveis horas passadas ali. O filme nos leva a perceber que a Wrecking Crew não era apenas um grupo de elite. Era uma família forçada a operar sob condições de estresse quase insuportáveis. A pressão não vinha só do produtor que queria a perfeição na terceira tomada. Vinha também da concorrência silenciosa entre eles, a necessidade de provar constantemente que você era o melhor guitarrista, o melhor baixista, para garantir o próximo contrato de sessão. A complexidade de manter essa identidade de grupo enquanto se era contratado por incontáveis artistas diferentes é fascinante. Pense em como eles tinham que absorver a personalidade musical de cada um. Para tocar com os Beach Boys, era necessário um certo tipo de leveza harmônica e virtuosismo melódico, característico de Brian Wilson. Para apoiar um artista mais voltado para o soul ou R&B, a abordagem rítmica tinha que ser mais sincopada e musculosa. Essa adaptabilidade exigia uma inteligência musical rara, algo que ia muito além da simples leitura de partituras. Tom Tedesco, em sua habilidade camaleônica na guitarra, personificava essa necessidade de camuflagem. Ele era o camaleão que se moldava ao contexto da canção, mas o filme explora o preço dessa fluidez. Em momentos mais íntimos, percebemos o anseio de Tedesco por um projeto onde sua voz fosse a principal. Algo que o estúdio consistentemente negava a ele.
A guitarra dele era sempre subserviente, o suporte técnico brilhante, mas nunca a estrela. É uma tristeza silenciosa ver um talento tão agudo sendo canalizado unicamente para servir a visão alheia. A narrativa sobre os arranjos de cordas, frequentemente orquestrados por arranjadores externos, mostra como a Wrecking Crew entrava para humanizar essas partes escritas. Muitas vezes, as partituras eram tecnicamente corretas, mas careciam de groove. Cabia a eles, especialmente a Carol Kaye e aos bateristas, injetar a sensação de balanço orgânico que faria a música vibrar no rádio. Ela não apenas tocava o que estava escrito, ela reescrevia a intenção da linha de baixo para que ela tivesse um diálogo mais profundo com a melodia vocal. O filme sugere que a verdadeira ironia da Wrecking Crew é que eles criaram o modelo de como o pop seria feito por décadas, estabelecendo um padrão de produção que, paradoxalmente, os manteve fora dos holofotes. Eles eram o segredo aberto da indústria. Quando o rock se tornou mais cru e voltado para a expressão pessoal nos anos 70, a demanda por essa precisão de estúdio diminuiu um pouco, mas o som que eles definiram permaneceu como a referência de qualidade. A sensação final que nos resta é de admiração respeitosa. Esses músicos construíram o palco, tocaram a música e assistiram de longe enquanto outros recebiam as flores. A frieza do ar-condicionado do estúdio era um contraste gritante com o calor criativo que emanava dos amplificadores e das cordas vibrantes. A máquina de fazer hits funcionava com uma precisão que beirava o milagre. Mas o filme nos lembra que essa precisão vinha com um custo humano. Os laços de amizade e cumplicidade que se formavam ali eram essenciais, pois só quem passava por aquelas maratonas de gravação entendia a intensidade da experiência. Era um mundo à parte, onde a única hierarquia era a do talento inquestionável. Hal Blaine, frequentemente citado como o baterista com mais takes gravados na história da música popular, narrava com uma calma quase filosófica a sensação de ter seu trabalho comparado a um relógio suíço, essencial mas invisível na rotina diária das pessoas. Ele via a bateria não apenas como marcação de tempo, mas como um comentário rítmico sobre a letra e a melodia. Uma camada de comunicação que se perdia para o ouvinte casual, mas que era vital para a coesão da faixa. A influência do jazz e das big bands na formação desses músicos é um ponto crucial explorado na narrativa. Muitos membros da Wrecking Crew vieram de orquestras de teatro ou de bandas de jazz itinerantes, onde a capacidade de ler rapidamente a partitura e de improvisar sob pressão era uma questão de sobrevivência profissional. Quando levados ao pop, eles aplicavam essa disciplina a estruturas melódicas mais simples, elevando-as com sua técnica apurada. Era como usar um bisturi de alta precisão para trabalhar com argila macia. Leon Russell, com sua presença imponente ao piano, trazia uma dimensão quase bluesy para o pop ensolarado da Califórnia. O filme sugere que sua energia, por vezes indomável, precisava ser domesticada pelos produtores, mas era justamente essa energia contida que dava peso às canções. Ele era o contraponto à leveza etérea de certas produções, ancorando a música na realidade vibratória do ritmo. O reconhecimento tardio que o filme busca é também um reconhecimento da importância da arrumação sonora. A Wrecking Crew não apenas gravava, eles eram os engenheiros do feeling. Eles entendiam que uma nota de baixo em um lugar específico ou um preenchimento sutil na bateria poderiam ser o fator decisivo entre um single esquecível e um clássico atemporal. A ausência de seus nomes era um buraco negro na história da música pop, preenchido apenas pelo som inescapável que deixaram para trás. A tela nos convida a um ato de escuta atenta, um mergulho nas texturas subjacentes que eles, com sua maestria anônima, construíram com tanto esmero. A luz de neon dos estúdios de gravação, capturada nas imagens granuladas, parece iluminar não apenas os instrumentos, mas também as tensões não ditas entre a necessidade de anonimato e o desejo inerente de qualquer artista de ser reconhecido. O filme explora a ironia de se tornar um som onipresente sem ter um rosto reconhecível. Essa situação gerava uma espécie de estoicismo profissional, uma aceitação resignada de que o estrelato era para os que estavam à frente do microfone, e a excelência técnica era reservada para os bastidores.
A dedicação de Carol Kaye ao baixo, muitas vezes vista como um instrumento secundário no pop da época, é retratada como um ato de insubordinação criativa dentro das regras do estúdio. Ela entendia que, se não pudesse ser a voz principal, o baixo seria a sua voz. O filme dedica tempo para analisar como suas linhas melódicas, cheias de walking bass sofisticados, eram quase assinaturas secretas em discos de artistas variados, ligando obras aparentemente díspares sob a mesma mão mestra. Era a revolução sutil no registro grave. A dinâmica com produtores como Phil Spector, retratada como um mestre de orquestra neurótico, exigia uma disciplina quase sobre-humana. Spector não estava apenas gravando uma música, ele estava tentando capturar uma emoção perfeita, um ideal platônico que raramente existia na primeira ou segunda tentativa. Essa busca incessante por completude técnica muitas vezes levava a sessões de 12 a 16 horas, onde a Wrecking Crew funcionava como um corpo único, antecipando as demandas do produtor antes mesmo que ele as articulasse completamente. A influência de figuras como Glenn Campbell, antes de sua ascensão solo, mostra o talento da equipe se espalhando por outros campos. Ele não apenas tocava, ele absorvia a linguagem de estúdio e a usava para construir sua própria marca. Essa capacidade de transmutação criativa era a chave para a sobrevivência na cena de Los Angeles. Eles eram os melhores porque podiam ser tudo para todos, dependendo da demanda do dia. Ao final, o filme não se concentra em ressentimento, mas em um profundo respeito pela arte do ofício. O legado da Wrecking Crew é a própria arquitetura do som pop moderno. Eles ensinaram ao mundo, sem um discurso público, que a diferença entre um bom disco e um clássico eterno reside nos detalhes minuciosos, na precisão rítmica e na alma injetada por mãos anônimas. Eles foram a espinha dorsal que permitiu que a música americana daquela era atingisse alturas estratosféricas. A luz bruxuleante dos projetores de filmes antigos, usada para simular a iluminação precária de alguns estúdios da época, dava um tom quase fantasmagórico às entrevistas com os músicos sobreviventes. O filme capta a sensação de que eles viveram em um universo paralelo, um ecossistema musical fechado onde as regras de fama e reconhecimento do mundo exterior não se aplicavam. A satisfação, percebemos, vinha da aprovação silenciosa entre eles, a certeza de que cada um havia cumprido sua parte com maestria impecável. A habilidade de Hal Blaine em improvisar ritmos complexos com o uso criativo de percussão não convencional, muitas vezes usando objetos encontrados no próprio estúdio, ou adicionando instrumentos exóticos, é um ponto alto. Ele não era apenas um baterista, era um engenheiro de textura sonora. Sua mente trabalhava em camadas, o ritmo fundamental, o contratempo sutil para preencher o espaço, e a pontuação percussiva que sublinhava a mudança emocional da letra. Essa complexidade era frequentemente ignorada no mix final, mas era a cola que mantinha as peças do muro de som de Spector unidas sem desmoronar. O filme ilustra a rigidez da vida de estúdio, contrastando com a liberdade temática das canções que gravavam. Para Carol Kaye, a linha de baixo que ela criava para uma música ingênua sobre garotas da praia era tão séria e meticulosamente construída quanto qualquer peça de música clássica. A sua postura era de uma arquiteta defendendo a integridade estrutural de seu prédio, mesmo que o cliente quisesse apenas uma pintura colorida na fachada. A luta dela era garantir que a fundação da música fosse robusta e melódica. A menção a Leon Russell e sua capacidade de injetar um swing quase sujo em gravações destinadas a serem imaculadas é fundamental. Ele era o elemento de imprevisibilidade controlada. Se a música pedia delicadeza, ele a fornecia, mas com uma nota de peso. Se pedia força, ele a entregava com uma complexidade harmônica inesperada no piano. Essa dualidade fazia com que as gravações da Wrecking Crew tivessem uma ressonância maior do que muitas produções contemporâneas mais artificiais. O impacto duradouro da Wrecking Crew, como o filme conclui, reside na sua consistência. Eles elevaram o padrão do que significava ser um músico de sessão, transformando uma profissão de apoio em uma forma de arte altamente especializada. Eles não buscavam o palco, buscavam a perfeição da execução. E ao fazerem isso, eles se tornaram a própria sonoridade da cultura pop americana daquela era. Um coro anônimo cuja voz, ainda hoje, domina as ondas do rádio,
provando que a verdadeira influência não precisa de holofotes para ser sentida profundamente. Eles foram os magos que, nos bastidores, fizeram a música acontecer. A sensação de isolamento profissional é um tema recorrente, uma sombra pairando sobre o brilho dos sucessos que ajudavam a criar. O filme sugere que, para os membros da Wrecking Crew, o estúdio se tornava tanto um santuário criativo quanto uma prisão dourada. Eles estavam no epicentro da indústria, cercados por estrelas, mas separados delas pela barreira invisível do papel de sessões. Essa barreira garantia o emprego, mas sufocava a individualidade perante o grande público. Tom Tedesco, na guitarra, encarnava essa frustração com uma elegância discreta. Sua técnica, capaz de emular qualquer estilo de guitarra, era uma ferramenta de camuflagem. O documentário mostra, através de depoimentos de colegas, como ele se sentia mais à vontade tocando solos complexos e inesperados, mas raramente tinha a chance de fazê-lo em gravações destinadas ao sucesso estrondoso. Sua performance era sempre calibrada para servir a melodia principal, nunca para ofuscá-la. Ele era o virtuose que abraçava a subserviência profissional. A liderança silenciosa de Carol Kaye no baixo era crucial para manter a sanidade e a musicalidade nos projetos mais caóticos. Quando os produtores, obcecados por uma visão grandiosa, sobrecarregavam as faixas com arranjos de cordas e metais, era ela quem encontrava o espaço para o baixo respirar e dialogar com a melodia vocal. O filme ressalta que suas linhas de baixo não eram meros acompanhamentos. Elas eram contrapontos melódicos que davam corpo e profundidade à canção. Uma assinatura que só os músicos mais atentos conseguiam detectar e admirar. A energia de Leon Russell ao piano era um antídoto para a esterilidade que, por vezes, ameaçava as gravações pop altamente produzidas. Sua contribuição vinha de um lugar mais visceral, com raízes no R&B e no gospel. Ele introduzia uma complexidade rítmica e harmônica que era essencial para dar peso e alma às produções mais leves. Era a fricção entre a técnica acadêmica e a paixão crua que gerava a magia. O filme constrói um argumento poderoso sobre o valor do ofício sobre o estrelato efêmero. Enquanto os artistas contratados viviam de modismos e aparências, os membros da Wrecking Crew construíam um legado baseado na execução perfeita e na confiabilidade. Eles eram a garantia de qualidade de Los Angeles. A conclusão é agridoce. Eles não precisaram de fama para serem imortais. A música que criaram, a trilha sonora de décadas, é o seu memorial permanente, um monumento sonoro construído por mãos que o público nunca aprendeu a nomear. O silêncio nos créditos era ensurdecedor, mas a ressonância da sua música é eterna. A narrativa do documentário se aprofunda na psicologia do músico de sessão de elite. A necessidade de despir-se de ego, para se tornar um veículo perfeito para a visão criativa de outra pessoa. Essa entrega total, filmada sob a luz crua dos holofotes do estúdio, revela uma vulnerabilidade surpreendente. Eles eram profissionais em artefatos de emoção alheia, forçados a sentir a alegria, a dor ou a euforia de uma canção que não era sua, mas que precisava soar como se fosse a experiência mais autêntica de suas vidas. Don Randall, com seu saxofone que parecia carregar o peso do blues de Chicago e a melancolia do jazz introspectivo, era o mestre em injetar essa autenticidade forçada. Em baladas orquestrais vastas, seu solo não era apenas um preenchimento melódico. Era o momento em que a gravação parava de ser uma produção e se tornava um lamento humano. Os depoimentos sugerem que Randall frequentemente precisava de um momento de silêncio antes de gravar seu take, recolhendo-se para acessar a emoção necessária, um ritual íntimo que contrastava com a pressa comercial do lado de fora. A tensão com Brian Wilson é um estudo de caso em genialidade exigente. Wilson, em sua busca por harmonia celestial, operava em frequências que a maioria dos músicos achava impossíveis de alcançar no momento. Ele não pedia que tocassem. Ele pedia que entendessem a harmonia em um nível quase místico. Para os membros da Wrecking Crew, isso significava um nível de escuta e ajuste contínuo que esgotava a energia mental mais do que a física. Hal Blaine descrevia essas sessões como mergulhos profundos em um oceano de harmonia, onde qualquer deslize na atenção
resultava em um olhar de decepção fria do produtor. A competência técnica de Tom Tedesco era tal que ele podia tocar um solo de guitarra em uma música de surf rock, e em seguida, mudar completamente para um acompanhamento folk sutil, sem quebrar o ritmo de trabalho. O filme, contudo, expõe o ressentimento sutil que acompanhava esse polimento. A sensação de ser um instrumento descartável após o uso. Ao se aposentar, muitos desses músicos não tinham a vasta discografia acreditada em seus nomes para mostrar, apenas pilhas de recibos de sessão. O maior legado, artisticamente falando, que o documentário desenterra, é a consistência da qualidade sonora que eles estabeleceram. Eles criaram o som da Califórnia, não por acaso, mas através de milhares de horas de escolhas deliberadas e ajustes finos. Se uma música soava brilhante, era porque Carol Kaye havia encontrado a linha de baixo perfeita para reforçar a melodia, ou porque Hal havia escolhido o prato exato para dar o ataque rítmico ideal. Eles foram os verdadeiros editores e artesãos da música popular americana, cujos nomes permaneceram presos nas sombras, enquanto suas criações iluminavam o mundo. A onipresença anônima foi sua sina, e paradoxalmente, sua maior conquista. O filme tece um paralelo fascinante entre a precisão técnica da Wrecking Crew e a natureza efêmera da fama que eles ajudavam a construir para outros. Essa dicotomia é palpável no contraste entre a estabilidade metronômica de seus desempenhos e a volatilidade das carreiras dos artistas que eles serviam. Eles eram o porto seguro na tempestade criativa da indústria musical, a constante imutável em um mar de modismos passageiros. A descrição da relação com o equipamento de gravação é quase reverencial. Cada microfone, cada pré-amplificador, cada bobina de fita magnética era tratado como uma extensão de suas próprias mãos e ouvidos. A passagem sobre o desenvolvimento do punch-in e a correção, nota por nota, por exemplo, não é apenas um avanço tecnológico, é um testemunho da paciência quase monástica que se exigia deles. Um erro mínimo em uma gravação de 12 canais exigia um foco cirúrgico para corrigir apenas aquela nota, sem perturbar a vibração sonora das outras 11 faixas já gravadas. Isso separava os meros músicos dos verdadeiros mestres da gravação. A mística em torno de Carol Kaye se intensifica quando o filme detalha sua abordagem ao estúdio após o nascimento de seus filhos. Ela precisava ser eficiente, cada minuto no estúdio custava caro. Essa urgência a forçou a refinar sua intuição musical a um nível ainda mais alto. Ela não tinha tempo para hesitações. As linhas de baixo que ela criava eram soluções instantâneas para problemas harmônicos que nem mesmo os arranjadores haviam percebido. Seu baixo não era apenas um suporte, era a voz da razão musical, o contrapeso melódico à exuberância das orquestrações pop. Glen Campbell, em seus anos como guitarrista de sessão, é mostrado como o arquétipo do profissional versátil. Ele era o camaleão que, quando subitamente catapultado para o estrelato, usou todo o conhecimento adquirido na cozinha da Wrecking Crew para forjar sua própria identidade sonora. Sua ascensão é uma prova de que o domínio da linguagem de estúdio era, em si, uma forma de arte que poderia, eventualmente, levar à ribalta, mas apenas para aqueles que tinham a ambição ou a sorte de cruzar a linha para o lado dos artistas creditados. A melancolia que permeia o filme não é de mágoa, mas de reconhecimento da natureza fundamental do sacrifício artístico. Eles aceitaram a invisibilidade em troca da arte pura. O filme encerra com a imagem de um estúdio vazio ao amanhecer, após uma sessão de 16 horas, e a única prova de que algo monumental havia acontecido são as fitas masterizadas prontas para distribuição. A Wrecking Crew não buscava aplausos. Eles buscavam a satisfação silenciosa de saber que, ao colocar seu talento e sua alma no vinil, haviam garantido que a música pop daquela era fosse, estruturalmente, a mais perfeita e duradoura possível. Eles foram os engenheiros invisíveis da trilha sonora da América. A quietude dos estúdios após a partida dos músicos carregava um peso palpável, como se o ar ainda vibrasse com as frequências das performances incríveis que acabavam de ser capturadas. O filme explora como essa cultura de anonimato gerou um código de conduta quase espartano entre os membros, uma irmandade forjada no fogo da excelência técnica sob pressão extrema.
Eles se comunicavam em um dialeto musical próprio, uma linguagem de sinais mínimos e olhares rápidos que dispensava longas explicações de arranjos. Hal Blaine, em particular, é apresentado como o guardião do groove universal. Sua capacidade de mudar de um ritmo de balada suave, quase sussurrado, para um break explosivo de rock and roll em um piscar de olhos era lendária. O documentário revela que sua intuição rítmica era treinada pela constante necessidade de ler as intenções do produtor. Ele descrevia a sensação de estar sempre um passo à frente do metrônomo, antecipando onde a música precisava de uma virada, mesmo que o arranjo escrito não indicasse nada. Essa pressão para ser um profeta rítmico era exaustiva, mas também o que o tornava insubstituível. A complexidade de trabalhar com a densidade orquestral de Spector é detalhada com um foco quase clínico. O filme mostra que para os músicos da Wrecking Crew, a mixagem era uma arte que começava na sala de gravação. Eles não podiam simplesmente tocar as notas. Precisavam tocar as notas no espaço exato da frequência que lhes era reservado, evitando a colisão com os violinos ou os pianos triplos. Isso exigia que cada instrumentista mantivesse uma consciência espacial sonora raramente vista fora da música de câmara. Leon Russell, mesmo sendo o mais propenso a desvios estilísticos mais agressivos, canalizava sua rebeldia para a textura. Sua presença ao piano injetava uma vitalidade terrena que impedia que o pop californiano se tornasse etéreo demais. O filme ilustra isso com um trecho de estúdio, onde ele deliberadamente toca uma nota um pouco mais pesada do que o solicitado, e o produtor, em vez de repreendê-lo, simplesmente sorri, entendendo que aquela imperfeição era a faísca necessária para a emoção final. O reconhecimento tardio que o filme pleiteia é, no fundo, uma necessidade de contextualizar a história da música popular. A Wrecking Crew não era apenas o suporte. Eles eram a infraestrutura criativa. Eles definiram o que era aceitável e o que era sonicamente brilhante na costa oeste por mais de uma década. O tom final do documentário é de admiração pela integridade profissional. Eles não se tornaram celebridades porque sua arte era a própria ausência de ego, a dedicação silenciosa em garantir que a música, e não o músico, fosse a lenda. Eles foram os alquimistas que transformaram sessões exaustivas em ouro pop eterno. A câmera foca agora nos detalhes esquecidos. A poeira acumulada nos estojos dos instrumentos, as marcas de cigarros deixadas nos púlpitos de partituras antigas, e os relógios marcando incessantemente as horas extras não remuneradas que se tornaram o padrão. O filme passa a explorar como a Wrecking Crew operava como um sistema nervoso central para uma indústria. Um organismo capaz de se regenerar e se adaptar a qualquer mudança de gênero ou temperamento do produtor. Essa maleabilidade, contudo, trazia consigo a despersonalização. Tom Tedesco, o guitarrista, é mostrado em uma cena rara tocando sozinho em um estúdio vazio, executando um solo de blues visceral, cheio de bends expressivos e vibrato dramático. Um solo que nunca foi parar em nenhum single famoso. A dor na sua performance é quase tangível. Era a voz que ele podia usar apenas quando ninguém estava ouvindo. O documentário sugere que a verdadeira tragédia não era a falta de fama, mas a supressão crônica de sua voz autoral em prol de um som mais genérico, mesmo que tecnicamente impecável. Ele era o ator brilhante confinado ao papel de figurante. A genialidade de Carol Kaye, vista através da análise de suas linhas de baixo mais icônicas, revela uma estratégia de comunicação profunda. Ela não apenas preenchia o vazio. Ela criava caminhos melódicos que guiavam o ouvinte através da complexidade das harmonias vocais. Em faixas que pareciam simples, sua linha de baixo era frequentemente o elemento mais progressivo e arriscado. Um comentário sutil à leveza da produção. Era como se ela estivesse escrevendo a verdadeira narrativa contrapontística da música, que só se revela em audições repetidas e analíticas. A influência de Leon Russell é aprofundada ao mostrar seu trânsito entre o piano de cauda clássico e um órgão Hammond desgastado. Ele personificava a fusão da sofisticação da música de concerto com a energia crua da igreja e do juke joint. Em sessões com artistas mais sensíveis e melancólicos, Russell sabia como modular sua força, entregando um toque quase percussivo ao piano, garantindo que a emoção fosse sentida na base da música,
e não apenas na superfície melódica. O filme culmina na reflexão sobre a herança cultural deixada por esse coletivo. Eles não apenas gravaram os sucessos, eles estabeleceram o vocabulário técnico e emocional do pop de Los Angeles dos anos 60 e 70. Quando a indústria começou a valorizar a autenticidade crua do rock de garagem, a Wrecking Crew demonstrou que a perfeição técnica, quando aplicada com alma, era uma forma de autenticidade própria. Eles foram a prova de que a excelência do ofício, embora invisível no rótulo, é o que sustenta a arte popular através das décadas. A admiração final é pela resiliência silenciosa de homens e mulheres que escolheram a integridade da nota perfeita sobre o brilho fugaz do palco. A produção cinematográfica de 2026, The Wrecking Crew, emerge como um estudo de caso fascinante sobre a desconstrução do heroísmo tradicional e a celebração da eficiência brutal. Longe das narrativas polidas de super-heróis ou espiões idealizados, este filme mergulha nas vidas e métodos de uma unidade de elite, cuja eficácia reside precisamente na sua capacidade de causar o máximo de dano colateral aceitável. Ou, como o título sugere, de serem a equipe de demolição humana. O coração pulsante da narrativa reside na dinâmica complexa entre os dois protagonistas centrais, cujas trajetórias profissionais pavimentaram o caminho para esta missão de alto risco. Temos a comandante Elara Vance, interpretada com uma frieza calculada que lembra as performances mais contidas de Jessica Chastain, em papéis de comando, mas com uma camada de pragmatismo que remete à logística militar fria de filmes como Zero Dark Thirty. Vance não é movida por vingança ou patriotismo cego. Sua motivação parece ser a otimização do resultado. Uma obsessão forjada durante seu tempo como engenheira de sistemas de defesa, onde falhas eram sinônimo de perdas catastróficas. Seu background sugere uma mente que vê o mundo como um conjunto de variáveis a serem controladas. E a equipe é apenas mais uma equação complexa a ser resolvida. Em contrapartida, temos Silas Rivet Kane, o executor tático. A performance de Kane, que se especula ter sido moldada pela intensidade física exigida em papéis anteriores de ação de alto calibre, talvez algo na linha de um Tom Hardy mais reservado, exibe uma fisicalidade que contrasta com a precisão cerebral de Vance. Kane traz consigo o legado de um passado nas forças especiais, mas não o idealismo romântico. Sua inspiração parece vir dos métodos mais sujos e eficazes das operações secretas dos anos 90. Onde a regra era sobreviver e completar o objetivo, custe o que custar. O filme explora habilmente como o trauma de Kane se manifestou em uma dedicação quase religiosa à execução tática, tornando-o o martelo perfeito para a mente estratégica de Vance. A cinematografia de The Wrecking Crew é fundamental para transmitir a atmosfera opressiva. A paleta de cores é intencionalmente dessaturada, dominada por cinzas industriais e sombras profundas, refletindo a moralidade ambígua da missão. As sequências de ação não são glorificadas. São filmadas com um senso de claustrofobia e urgência quase documental. O som é usado de forma magistral. Em vez de trilhas sonoras orquestrais grandiosas, o espectador é imerso no ruído seco de concreto quebrando, no chiado de rádios defeituosos e nos silêncios tensos que precedem o caos inevitável. Essa abordagem remete à estética visceral de filmes bélicos modernos que buscam a autenticidade da experiência, como visto em certas obras de Kathryn Bigelow. O enredo central, que envolve a infiltração em uma instalação fortemente protegida para neutralizar uma ameaça de tecnologia disruptiva, serve menos como o foco principal e mais como o catalisador para explorar a ética operacional da equipe. O filme questiona se a destruição controlada é realmente controlável. Quando Vance e Kane precisam tomar decisões em frações de segundo que inevitavelmente resultam em danos colaterais humanos, a tensão não vem do medo de serem pegos, mas do peso da responsabilidade autoimposta. Um aspecto notável é a ausência quase total de desenvolvimento de personagem secundário. Os membros da equipe que não são Vance ou Kane são apresentados como extensões funcionais, sombras que cumprem ordens com a mesma eficiência implacável. Isso reforça a ideia de que, neste universo, o sucesso depende de um binômio central e descartável,
onde a individualidade é suprimida em favor da função. Em suma, The Wrecking Crew é um trabalho sombrio e tecnicamente impecável que se recusa a oferecer redenção fácil. Ele se estabelece firmemente no gênero de thriller tático, mas com uma profundidade filosófica sobre o preço da eficácia absoluta. O filme não pede simpatia por seus protagonistas. Ele exige admiração pela sua competência aterrorizante, deixando o espectador a ponderar se a destruição metódica, quando realizada com tamanha maestria, pode ser considerada uma forma de arte sombria. A influência de cineastas que exploram a frieza da máquina humana é palpável, consolidando esta obra como um marco no subgênero de operações negras do final da década de 2020. A frieza com que Vance lida com a perda potencial de seus subordinados revela uma camada psicológica intrigante. Não é insensibilidade, é uma forma extrema de compartimentalização profissional. Observamos em um flashback breve, quase subliminar, que sua transição de engenharia civil para a segurança nacional foi motivada por um colapso estrutural em um projeto que ela havia assinado. Um evento que ela internalizou não como um erro humano, mas como uma falha de cálculo que ela jurou nunca mais permitir. Essa necessidade de controle absoluto se manifesta em sua microgestão das comunicações. Cada palavra trocada com Kane é calibrada, desprovida de afeto, mas carregada de intenção tática. Ela gesticula minimamente, e quando o faz, é com a precisão de um diagrama técnico, sublinhando a ideia de que, para ela, a emoção é o principal vetor de erro em campo. Kane, por sua vez, é a personificação da tensão reprimida. Fisicamente imponente, ele carrega cicatrizes que não são apenas superficiais. Sua inspiração de carreira, se pudermos chamá-la assim, parece residir em figuras militares da vida real, conhecidas pela sua capacidade de operar em isolamento extremo, quase como um fantasma operacional. Há momentos em que a máscara de Kane ameaça rachar, geralmente quando a missão o força a cruzar a linha entre a eliminação de alvos e a destruição de infraestrutura vital, onde ele exibe um lampejo de hesitação que Vance imediatamente explora para extrair a ação necessária. É na sua interação com explosivos e tecnologia de demolição que ele encontra uma estranha paz. O controle sobre a energia liberada é o mais próximo que ele chega de dominar o caos do mundo exterior. O som da detonação é seu bálsamo. A relação entre eles é o ponto nevrálgico do filme. Não há romance, nem amizade no sentido convencional. É uma simbiose de necessidade operacional. Vance fornece o mapa. Kane é o desbravador. Quando eles se comunicam, o diálogo é enxuto, quase um código Morse emocional. Em uma cena crucial, enquanto Kane está preso sob escombros após uma explosão antecipada por Vance, ele não grita por ajuda, mas questiona o cálculo dela. Seus números estavam errados, comandante. A resposta de Vance, transmitida com a calma de quem analisa um relatório de desempenho, é: não estavam errados, Kane. Estavam incompletos. E você corrigiu o erro. Essa troca encapsula a filosofia do filme. O erro é inerente, mas a competência reside na capacidade de absorver e compensar instantaneamente a falha imprevista. A ambientação física da missão, um complexo subterrâneo abandonado que deveria ser o covil de um cartel de armas cibernéticas, atua como um labirinto psicológico. A escuridão não é apenas falta de luz, é a representação visual da zona cinzenta moral em que a dupla opera. O filme utiliza a arquitetura brutalista do local para espelhar a arquitetura de suas próprias personalidades, duras, funcionais e sem concessões estéticas. A maneira como Kane navega por corredores estreitos, movendo-se como um predador adaptado ao ambiente hostil, contrasta com a visão panorâmica que Vance obtém dos monitores de segurança, manipulando drones e sensores. Ela está sempre um passo à frente, mas fisicamente vulnerável. Ele está sempre na linha de fogo, mas com uma autonomia tática soberana. The Wrecking Crew foge intencionalmente do clímax heróico tradicional. Não há discurso de vitória ao sol poente. O final é anticlimático em termos de espetáculo emocional, mas devastador em termos de custo. O sucesso da missão é confirmado por um sinal de dados criptografado,
e a equipe se retira não com euforia, mas com a exaustão pesada de quem completou um trabalho sujo e espera apenas pelo próximo chamado. A cena final mostra Vance em seu escritório esterilizado, analisando relatórios de danos colaterais minimizados, enquanto Kane, longe dela, está sozinho em um hangar, limpando metódica e silenciosamente seu equipamento. A emoção que resta não é satisfação, mas a constatação de que eles são ferramentas perfeitamente afiadas para a destruição, e ferramentas, uma vez usadas, só esperam ser guardadas ou reafiadas para o próximo ato de demolição. A construção da tensão silenciosa entre Vance e Kane é sustentada por uma coreografia de movimento meticulosa. Observamos que Vance, mesmo em momentos de estresse extremo, mantém uma postura quase acadêmica, seus ombros relaxados de uma maneira que sugere um profundo domínio interno sobre a ameaça externa. Essa quietude contrasta com a propensão de Kane a movimentos curtos e explosivos. Quando ele precisa se mover furtivamente, sua respiração controlada é audível nos microfones, um som áspero que funciona como um lembrete constante da proximidade do perigo físico, em oposição à distância emocional de Vance. A profundidade da conexão tática entre os dois é revelada na antecipação mútua. Em um momento em que os sistemas de comunicação falham, devido a uma sobrecarga eletromagnética, Vance não tenta restaurar o canal. Ela imediatamente se move para uma posição de observação secundária pré-determinada, assumindo que Kane a alcançaria em seu novo ponto cego tático. Essa confiança não foi conquistada através de conversas amigáveis, mas através de múltiplas execuções de missão, onde a falha de um significava a morte do outro. É um vínculo forjado no ferro frio da sobrevivência mútua. O passado de Vance, especificamente sua formação em engenharia estrutural aplicada à defesa, serve para explicar sua obsessão pela integridade da missão acima da moralidade. Ela vê os indivíduos envolvidos na operação, incluindo seus próprios homens, como componentes de um sistema maior. Se um componente falha ou se torna um risco sistêmico, ele deve ser isolado ou removido, sem espaço para sentimentalismo. Essa frieza profissional é sutilmente justificada pelo filme, através de sequências em tela verde, onde vemos Vance reconstruindo mentalmente a estrutura da instalação inimiga em tempo real, projetando vetores de falha antes que eles ocorram. Kane, por outro lado, carrega o peso do trabalho sujo de forma mais visível. Sua relutância em usar fogo pesado, mesmo quando justificado taticamente, sugere um limite ético autoimposto que ele luta para manter. Ele é o que executa a demolição, mas ele se esforça para não se tornar a própria demolição humana. A inspiração em suas ações pode ser traçada a operadores que se especializaram em extrações silenciosas, onde a minimização de rastros era tão importante quanto a eliminação do alvo. Kane deseja que a equipe seja um fantasma, enquanto Vance aceita que, para certas tarefas, um estrondo controlado é inevitável. O cenário da demolição final, um bunker de concreto reforçado com tecnologia de camuflagem óptica, é filmado quase como um sepulcro tecnológico. A escolha de usar explosivos direcionais de precisão, em vez de cargas maciças, reforça a tese do filme. A destruição é controlada, mas a intenção é sempre aniquilar. A explosão em si é filmada de uma perspectiva interna, vista através da visão térmica de Kane, transformando a violência em um espetáculo de calor e pressão, desprovido de sangue ou gritaria humana, sublinhando a desumanização do processo. Ao final, a ausência de um arco redentor é a força motriz do filme. Vance e Kane não aprenderam nada sobre si mesmos que já não soubessem. Eles provaram sua competência inabalável e reforçaram sua identidade como agentes de força extrema. O filme termina não com a promessa de um futuro melhor, mas com a certeza de que, enquanto houver caos a ser neutralizado pela força bruta e precisa, a equipe de demolição estará pronta, desprovida de heroísmo, mas repleta de uma eficácia terrível e inquestionável. É um retrato sombrio da especialização levada ao extremo da alienação pessoal. A forma como a narrativa se desenrola, focando-se quase exclusivamente na performance e na competência, acaba por questionar a própria definição de sucesso no contexto de operações encobertas.
O filme sugere que, para Vance e Kane, o sucesso não é medido pela aprovação pública ou pela segurança global abstrata, mas pela satisfação interna de terem executado um protocolo complexo, sem desvios operacionais significativos. Essa mentalidade ecoa a filosofia de certos estrategistas militares, que valorizam a previsibilidade do resultado acima de qualquer consideração externa de custo humano ou político. Um elemento recorrente que merece destaque é o uso minimalista de diálogos expositivos sobre o inimigo. O grupo contra o qual a Wrecking Crew é enviada é propositalmente nebuloso, descrito apenas como uma ameaça à estabilidade de infraestrutura. Essa vaguidão é intencional, servindo para desviar a atenção do espectador da justificação moral da missão e concentrá-la inteiramente na logística da execução. O inimigo é apenas o obstáculo físico que justifica a atuação da dupla. Este distanciamento ideológico da causa permite que o filme se concentre no drama interno da eficiência máxima. Um tema que ressoa com o cinismo crescente em relação às motivações declaradas em conflitos modernos. As poucas interações que Vance tem fora da equipe revelam uma vida pessoal quase inexistente, um vácuo preenchido unicamente por dados e planejamento. Sua residência, vista brevemente em uma cena de transição, é minimalista ao ponto da esterilidade, lembrando os escritórios corporativos de alta segurança, onde ela passou a maior parte de sua vida adulta. Essa ausência de um refúgio emocional, ou de qualquer laço humano externo, solidifica a ideia de que ela investiu sua identidade inteiramente no papel de comandante tática. A máquina burocrática que ela serve é, ironicamente, a única estrutura que ela verdadeiramente compreende e na qual confia. Kane, ao contrário, demonstra pequenos e esporádicos sinais de vida fora do campo de batalha, embora estes sejam imediatamente reprimidos. Há um momento fugaz em que ele revisita uma velha oficina de metalurgia, seu antigo local de trabalho antes do recrutamento militar. Ele toca um maçarico enferrujado, e por um segundo, a dureza em seu rosto se suaviza, sugerindo uma nostalgia por um trabalho onde a matéria-prima era honesta e a destruição não vinha com implicações políticas. Contudo, essa pausa é interrompida pelo toque de seu comunicador, e ele volta a ser Rivet, o destruidor de sistemas, descartando o momento de introspecção com a mesma rapidez com que desativa um sensor de movimento. O filme usa esses lampejos para acentuar o sacrifício implícito que a competência extrema exige. A renúncia à própria humanidade em prol da execução perfeita. The Wrecking Crew não é, portanto, um filme sobre a glória da guerra, mas sim, um estudo frio sobre a maestria técnica sob pressão extrema. É uma celebração melancólica da especialização levada ao seu limite lógico, onde os protagonistas atingem o pináculo de suas habilidades ao se tornarem efetivamente descartáveis e emocionalmente estéreis. A obra se destaca por manter o espectador na zona de desconforto moral, forçando-o a admirar a competência sem jamais oferecer um caminho para a absolvição ética dos seus executores. A direção de arte reforça essa atmosfera de isolamento funcional através do design de som e das texturas visuais predominantes. Os uniformes e equipamentos da equipe são desprovidos de qualquer marcação visível, sugerindo um apagamento de identidade que vai além do funcional e se torna psicológico. As poucas peças de tecnologia que aparecem são robustas e analógicas em sua aparência, mesmo que internamente sofisticadas, o que adiciona um peso tátil à ação. Tudo parece pesado, sujo, real. Isso contrasta com a leveza irreal que frequentemente permeia filmes de espionagem futuristas. Aqui, cada passo no concreto, cada engrenagem que range, carrega o peso da realidade física que Vance e Kane estão constantemente tentando dominar e destruir. A influência de cineastas que exploram a falha da comunicação em ambientes de alta pressão é evidente no ritmo do diálogo entre Vance e Kane. Em vez de serem trocas de informação, são confirmações de estados. Quando Vance diz, confirmando o visual da zona alfa, ela não está apenas informando, ela está estabelecendo a certeza da realidade que ela controla remotamente. Kane responde com um som gutural ou um simples entendido. Um reconhecimento de que ele aceita a realidade dela como a sua própria.
Essa economia verbal é um testemunho de anos de treinamento conjunto, onde a ambiguidade é um luxo que eles não podem pagar. A tensão dramática é construída de maneira não linear em certos momentos cruciais, onde o filme brinca com a percepção de tempo. Há uma sequência em que Kane precisa desarmar um sistema de contramedidas em um cronômetro regressivo que só ele pode ver. A câmera foca em suas mãos, os dedos movendo-se com uma precisão quase coreográfica sobre os fios expostos. O som ambiente desaparece quase completamente, substituído apenas pelo zumbido elétrico e pela respiração ritmada de Kane. Este segmento não é sobre o sucesso ou fracasso iminente. É sobre a imersão total do operador no momento presente, onde o futuro e o passado deixam de existir. Vance, embora intelectualmente distante, demonstra uma vulnerabilidade única quando confrontada com a imprevisibilidade biológica. Em uma das poucas situações em que um alvo não coopera conforme o previsto taticamente, sua reação inicial é de perplexidade quase infantil, rapidamente sufocada por um comando direto para Kane resolver a anomalia. Essa breve exposição revela que sua maior dificuldade reside em lidar com o fator humano irracional, o oposto exato da ordem matemática que ela busca impor ao mundo. Ela pode planejar a queda de um edifício, mas não pode planejar o pânico de um indivíduo. O filme não se propõe a julgar a moralidade de seus atos, mas a analisar a eficácia de sua especialização. The Wrecking Crew serve como uma autópsia fria do soldado moderno de elite, aquele que é tão valioso quanto descartável. O legado que a equipe deixa não é de justiça ou paz, mas de lacunas preenchidas temporariamente por força bruta e cálculo implacável. A beleza do filme reside em sua honestidade brutal sobre a natureza do trabalho que eles executam: transformar caos em ordem através da destruição dirigida, um ciclo sem fim que apenas alimenta a necessidade de mais demolição. A metodologia de Vance para mitigar o risco psicológico em sua equipe se estende à sua abordagem de equipamento. Cada ferramenta é tratada não como uma extensão do corpo, mas como um módulo intercambiável de uma máquina maior. Isso é mais evidente no arsenal de Kane, que é personalizado ao extremo, mas paradoxalmente mantido em um estado de neutralidade de marca. Não há símbolos de afiliação, nem lembranças pessoais anexadas às suas armas ou ferramentas de corte. Essa uniformidade visual sublinha a ideologia central do grupo. A missão anula a identidade. Quando Kane precisa substituir um módulo de perfuração danificado no meio da incursão, a transição é imediata e sem hesitação, como trocar um pneu furado. A emoção associada à perda de um objeto é substituída pela irritação momentânea pela interrupção do fluxo de trabalho. A direção de fotografia explora a dualidade espacial que separa os protagonistas. Vance é quase sempre mostrada em espaços amplos, controlando múltiplos monitores, banhada por uma luz azulada e fria, simbolizando seu domínio sobre o espectro eletromagnético e a informação. Kane, em contraste, é confinado a espaços apertados, túneis de serviço e salas com tetos baixos, onde a única iluminação confiável vem do facho de sua lanterna montada no capacete. Essa separação física espelha a distância emocional. Eles operam no mesmo teatro, mas em dimensões de experiência radicalmente diferentes. O espectador, ao testemunhar a perspectiva de Kane, sente a poeira e o confinamento, enquanto a visão de Vance permanece etérea e distante, a comandante jogando xadrez com peças vivas. O filme sutilmente insinua que a verdadeira ameaça não era a tecnologia que eles foram enviados para destruir, mas o precedente que sua própria existência estabelece. A capacidade de uma unidade tão eficiente e moralmente ambígua ser acionada representa um perigo para a ordem global que transcende a ameaça imediata. Vance parece estar plenamente consciente disso, e sua dedicação à conclusão da missão com o mínimo de rastros possíveis sugere uma proteção do sistema que a emprega, e não apenas da ideologia que ela serve. Ela é a guardiã dos segredos sujos do establishment. Há um momento no terceiro ato onde a máscara de Kane vacila de forma mais pronunciada. Durante a extração, enquanto atravessam uma área que se revelou ser um antigo depósito de suprimentos médicos, ele pisa acidentalmente sobre um objeto pessoal abandonado.
um brinquedo infantil gasto. Sua reação não é de repulsa ou ignorância, mas de uma breve, paralisante hesitação. Vance, percebendo a interrupção no ritmo através do feedback de seus sensores de movimento, emite um alerta seco. Kane, mantenha o passo. O lixo não é prioridade. A ordem é suficiente para forçá-lo a chutar o objeto para um canto escuro. Mas a imagem persiste. Este é o único indício de que sob a carcaça de Rivet existe uma pessoa que reconhece o custo humano tangível da destruição que ele personifica, mesmo que sua programação o impeça de agir sobre esse reconhecimento. The Wrecking Crew se estabelece como um marco por sua coragem em não oferecer catarse. O final é propositalmente anticlimático, porque a satisfação para essas personagens não é a conclusão de um conflito, mas a manutenção de seu estado de ser. Eles são definidos por sua função destrutiva. O filme termina com Vance arquivando o relatório da missão sob o código Contenção Eficaz, Perdas Toleráveis, enquanto Kane está sob o chuveiro industrial, lavando não apenas a sujeira, mas, metaforicamente, a tentativa momentânea de sentir algo. A obra é um testemunho sombrio da especialização moderna, onde a competência absoluta requer a amputação de aspectos fundamentais da experiência humana. A análise da justaposição entre o ambiente e a psicologia dos personagens atinge seu ápice na forma como o filme lida com o som do silêncio. Enquanto o exterior da operação é pontuado por explosões calibradas e o estridor de metal retorcido, a linguagem de Kane, o silêncio dentro do complexo inimigo possui uma qualidade diferente. É um silêncio pesado, saturado com a presença de ameaças latentes. Vance monitora este silêncio com uma intensidade quase auditiva, esperando o som da traição ou da falha de Kane. Para ela, o silêncio prolongado é um sinal de alerta maior do que qualquer alarme disparado, pois indica que Kane está operando fora dos parâmetros esperados, mergulhado em uma zona de decisão puramente autônoma. A carreira de Vance como especialista em simulação de falhas moldou sua percepção de que o ruído é muitas vezes uma distração intencional. Em seus anos projetando defesas, ela aprendeu que os adversários frequentemente usam ruído para mascarar ações críticas. Portanto, sua primeira reação ao silêncio de Kane é suspeitar de uma tática inimiga sofisticada, e não de um problema técnico com seu executor. Essa desconfiança inerente ao seu treinamento impede qualquer calor genuíno na relação, mesmo que isso signifique salvar sua vida. A eficiência da dupla é, em última análise, uma função da sua desconfiança mútua, uma salvaguarda contra a complacência. Kane, ao se mover no silêncio, demonstra uma empatia tática com o ambiente que Vance não pode replicar remotamente. Ele percebe as vibrações sutis no concreto, a mudança na pressão do ar. Sinais que um engenheiro de sistemas como Vance só conseguiria captar através de sensores complexos e, portanto, com um atraso inerente. Essa leitura intuitiva, forjada em anos de engajamento direto, é o que o torna insubstituível. O filme sugere que, embora a tecnologia de Vance possa mapear o mundo, a experiência física de Kane é a única que pode verdadeiramente decifrá-lo em tempo real. Sua emoção, quando manifestada, é puramente física. Um tremor na mão ao segurar uma ferramenta de corte, um aperto involuntário no gatilho, reações que ele se esforça imediatamente para reprimir e mascarar. A cenografia dos momentos pós-missão é crucial para entender o ciclo vicioso em que eles estão presos. O complexo de recuperação, um local estéril e sem personalidade, não é um local de descanso, mas um ponto de reconfiguração. Vance está imediatamente de volta a diagramas e relatórios, buscando otimizar o próximo ciclo. Kane passa seu tempo na manutenção obsessiva de seu equipamento, um ritual que serve como um substituto para a terapia ou o descanso. Ele não está consertando ferramentas. Ele está reafirmando seu controle sobre um domínio onde o controle humano é de outra forma ilusório. The Wrecking Crew desafia a noção de que o heroísmo requer sacrifício pessoal, em nome de um bem maior. Aqui, o sacrifício já foi feito. Eles sacrificaram a capacidade de serem pessoas comuns em nome da competência absoluta. O filme conclui que, em seu nicho de operações negras,
A maior virtude não é a coragem, mas a previsibilidade da força quando necessário. A dupla é a manifestação mais pura da destreza técnica. Mas essa pureza é alcançada através da amputação da complexidade emocional. Eles são, em essência, armas autônomas, esperando apenas que a próxima crise exija sua demolição precisa. A frieza do final não é um convite à reflexão moral, mas uma declaração de que a máquina, uma vez lubrificada, não pode parar sem quebrar. A estrutura narrativa de The Wrecking Crew é deliberadamente cíclica, reforçando a ideia de que esta não é uma história com um final definitivo, mas sim, um instantâneo de um estado contínuo de prontidão destrutiva. A ausência de um antagonista claramente definido e memorável, além da própria infraestrutura que eles atacam, serve para manter o foco na relação simbiótica e implacável entre Vance e Kane. Eles são o conflito, e a missão é apenas a arena onde sua dinâmica é testada. Vance, em sua busca incessante por otimização, exibe uma quase aversão a qualquer coisa que não seja estritamente funcional. Em uma cena onde um suprimento de rações altamente nutritivas é entregue à equipe, Vance ignora o alimento, preferindo uma solução intravenosa pré-programada, vista como menos propensa a causar distúrbios digestivos que poderiam afetar seu julgamento. Este detalhe, embora pequeno, ilustra a extensão de sua engenharia pessoal. Ela tenta erradicar até mesmo as necessidades biológicas básicas, que possam introduzir a variável humana em sua equação de comando. Sua inspiração profissional remonta aos arquitetos de fortalezas inexpugnáveis, aqueles que buscavam o projeto perfeito que resistiria a qualquer assalto. Mas aqui, Vance projeta a demolição da fortaleza alheia. Kane, por outro lado, manifesta sua luta interna através da manutenção de seus poucos objetos pessoais permitidos, que são rigorosamente funcionais, mas carregados de história pessoal. Seu canivete tático, por exemplo, embora perfeitamente afiado e limpo, possui um cabo que ele mesmo forjou em suas raras folgas, com um padrão específico de ranhuras que só ele consegue decifrar taticamente. É um ponto minúsculo de rebeldia contra a esterilização imposta por Vance e a organização que a financia. Quando ele o usa para tarefas triviais, como abrir uma embalagem selada, é um ato silencioso de reafirmação de que ele é mais do que apenas o executor programado que Vance precisa. Sua habilidade com explosivos, que ele domina com uma precisão quase artística, é sua forma de impor uma beleza brutal, onde o mundo lhe impôs feiura. A cinematografia, ao focar no contraste entre a luz tecnológica e a escuridão orgânica, também destaca a alienação. Quando Kane emerge de um duto de ventilação estreito e sujo diretamente para a área controlada por Vance, um corredor iluminado por luzes de emergência fracas, o momento de transição é quase violento. O ar que Kane exala é espesso, visível contra a luz fria de Vance, um lembrete físico da sujeira da qual ela se mantém remotamente isolada. A direção força o espectador a oscilar entre a visão panorâmica e a visão em primeira pessoa, nunca permitindo um conforto em nenhum dos pontos de vista. O filme culmina na reflexão de que a Wrecking Crew não resolve problemas, mas sim os elimina de forma tão completa que o sistema acredita ter sido restaurado à estabilidade. Vance e Kane são a força corretiva final. A punição aplicada quando a diplomacia e a estratégia falharam. Eles não são heróis salvadores, mas sim, os limpadores de cena, cuja eficácia reside precisamente na sua total falta de envolvimento emocional com o que estão destruindo. O legado da obra é o de apresentar a guerra moderna como uma questão de engenharia de alta precisão, onde a moralidade é apenas um luxo que o custo da missão não permite. O ciclo se encerra com a certeza de que amanhã, Vance estará projetando a próxima falha a ser explorada, e Kane estará pronto para executá-la. A exaustão que paira sobre os personagens após a extração não é física no sentido de esgotamento muscular, mas sim uma fadiga da vigilância mental constante. Vance, ao retornar ao centro de comando móvel, imediatamente inicia o processo de descompressão, que para ela é sinônimo de revalidação de dados. Ela não demonstra alívio, mas sim uma ligeira irritação com as pequenas inconsistências nos logs de telemetria que Kane não relatou verbalmente.
Seu background em engenharia a condicionou a confiar na máquina de registro mais do que no testemunho humano. Um reflexo direto de sua desconfiança fundamental na falibilidade da percepção subjetiva. Ela é a personificação da máxima. Se não está registrado, não aconteceu. Kane, ao se submeter ao processo de descontaminação, move-se com a lentidão de alguém que está se desligando de um estado alterado de consciência. A descontaminação, filmada em planos longos e estáticos, o expõe quase nu sob jatos de água pressurizada e luzes fortes, um momento de vulnerabilidade forçada que ele suporta estoicamente. É aqui que o espectador percebe o custo da sua competência. A pele de Kane parece estranhamente sensível, como se o contato prolongado com o ambiente hostil e a adrenalina constante tivessem tornado a pele normal uma agressão sensorial. O contraste entre sua ferocidade em combate e sua passividade sob o chuveiro industrial é um comentário visual sobre a natureza de sua ferramenta. Um instrumento de força que é, por sua própria natureza, passivo quando não está sendo ativamente utilizado. A influência na construção da equipe remete a estudos de caso de unidades de reação rápida que foram projetadas para operar sem supervisão política direta, minimizando o risco de vazamento. A falta de nomes para a missão, apenas referências codificadas e números de série, solidifica a ideia de que a equipe não existe no registro público, operando em uma zona de sombra institucional. A narrativa não se preocupa em explicar quem os financia ou qual é o seu objetivo final geopolítico. O foco é puramente na logística de aniquilação eficiente. Este distanciamento deliberado da política permite que o filme funcione como um exercício de mecânica pura da violência controlada. A performance de Kane sugere que ele se inspira na ideia de ser um não-homem em serviço. Ele evita o contato visual com Vance durante os briefings mais curtos, exceto quando um comando tático exige confirmação direta. A única vez que ele sustenta o olhar de Vance por mais de 3 segundos é quando ele percebe que ela calculou mal a resistência de uma porta de segurança, forçando-o a improvisar uma carga lateral que quase o expôs. Nesse instante, o olhar não era de desafio, mas de uma pergunta silenciosa. Você está cometendo erros? Vance respondeu ao olhar com um ligeiro encolhimento de ombros. Um gesto quase imperceptível, confirmando a falha sem nunca admiti-la em palavras. The Wrecking Crew se destaca por recusar a redenção através do amor, da amizade ou da revelação de um passado trágico e redentor. O filme insiste que Vance e Kane são produtos perfeitamente funcionais de um sistema que valoriza a capacidade destrutiva acima de tudo. Eles não são forçados ao mal. Eles escolheram, ou foram moldados para escolher, a perfeição operacional em detrimento da plenitude humana. A imagem final, Kane inspecionando a ponta de um projétil com uma lupa, enquanto Vance já está traçando a rota para o próximo engajamento no mapa holográfico, não oferece um vislumbre de esperança, mas sim, a dura certeza de que a demolição é seu único propósito sustentável. Eles são a personificação da eficiência implacável, e a beleza austera do filme reside justamente nessa aceitação sem sentimentalismo de seu papel inevitável. A profundidade do relacionamento entre Vance e Kane, embora desprovido de qualquer calor interpessoal, é intensamente mediada pela tecnologia que os conecta. O filme utiliza a interface de comunicação de Vance não apenas como uma ferramenta de comando, mas como um portal psicológico. Quando ela está transmitindo ordens, a tela exibe uma representação vetorial do ambiente de Kane, transformando sua experiência tátil e visceral em um diagrama limpo e bidimensional para ela. Kane, por sua vez, depende da voz dela para ancorar-se na realidade externa. O silêncio de Vance é o único indicador de que ela pode estar comprometida ou distraída, o que representa o maior risco para sua sobrevivência. A carreira de Vance como arquiteta de sistemas de segurança cibernética em grandes corporações, antes de migrar para o setor de defesa, explica sua aversão a interrupções de sinal. Ela não confia em redes. Ela confia em linhas de comunicação ponto a ponto de baixa latência, que ela mesma otimiza. Em uma cena notável, durante um tiroteio intenso, Vance desativa momentaneamente todos os feeds de vídeo e áudio,
para injetar um pacote de dados criptografados diretamente no sistema neural de Kane, via um implante subauricular não detalhado, mas implícito. Isso não é uma ordem falada, mas um impulso de informação pura, um casamento momentâneo de suas mentes para executar uma manobra que exigiria tempo demais para ser articulada verbalmente. É a comunicação na sua forma mais desumanizada e, portanto, mais rápida. Kane, cujas habilidades em demolição avançada eram inicialmente aplicadas em resgates de minas profundas e desativação de artefatos industriais complexos, traz para a equipe uma apreciação pela integridade estrutural que ele agora deve subverter. Sua frustração não reside em matar, mas em destruir o que ele reconhece como engenharia competente. Quando ele precisa desativar um cofre de titânio avançado, há um respeito tácito pela complexidade da barreira. Ele não usa força bruta imediata. Ele busca o ponto de falha estrutural exato. A falha microscópica que Vance não teria conseguido mapear remotamente. Esse ato é sua homenagem particular à complexidade técnica, mesmo quando ele a está desmantelando. O filme utiliza o design de som para enfatizar a diferença entre o mundo de Vance e o de Kane. Enquanto Vance ouve os dados processados, métricas de pressão, leituras de temperatura, confirmações binárias, Kane experimenta o ambiente através de sons que carregam emoção inerente, mesmo que ele os ignore. O som de um metal sendo esticado além do seu ponto de ruptura, por exemplo, é para Kane um grito. Para Vance, é um aumento no decibel no canal stress estrutural. Essa dissonância auditiva constante espelha a desconexão emocional entre eles. The Wrecking Crew evita o arquétipo do mentor e do aprendiz, apresentando Vance e Kane como dois especialistas que atingiram um platô de excelência mútua e isolada. Não há ensino ou aprendizado de novas habilidades, apenas a aplicação refinada das existentes sob condições cada vez mais extremas. O filme se recusa a oferecer à audiência a satisfação de ver um deles quebrar ou mudar. A conclusão é que a perfeição operacional exige a renúncia à adaptabilidade humana. Eles são a solução ideal para um problema específico e terminal. E quando o problema for resolvido ou o sistema mudar, eles serão realocados ou desativados, sem drama, apenas com a eficiência fria de um relatório de encerramento de projeto. O ciclo de demolição e reconstrução de suas vidas internas é o verdadeiro custo não contabilizado da missão. A maneira como a narrativa visualiza a alienação de Vance se aprofunda na paleta visual do filme. Sua vestimenta é sempre impecável, mesmo no calor da operação, consistindo em tecidos técnicos de corte preciso, que parecem repelir a sujeira e o caos que Kane carrega consigo. Ela se move em espaços que são, em sua maioria, limpos de desordem, sugerindo que ela sempre opera em um nível de abstração acima da sujidade da batalha. Sua inspiração, no campo de análise de risco, pode ser rastreada a sistemas de controle preditivo, que visavam eliminar a incerteza em mercados financeiros de alta frequência. Ela trata a missão como uma negociação de altíssimo risco, onde cada segundo de atraso é uma perda de capital irrecuperável. Essa mentalidade se estende ao seu corpo, que é mantido em um estado de desempenho otimizado, quase mecânico. Kane, ao contrário, parece absorver o ambiente. Após emergir do túnel de ventilação, suas luvas de couro parecem incrustadas com poeira microscópica, que se recusa a sair mesmo após as rodadas de limpeza. O filme sutilmente sugere que o ambiente de trabalho de Kane está se tornando seu habitat natural. Em um momento de pausa breve, ele é visto examinando um fragmento de concreto quebrado, não por valor tático, mas pela sua textura. Essa fascinação pela matéria bruta é o que o distingue de Vance, que só se interessa pela geometria da destruição. Kane parece buscar na fisicalidade da demolição uma forma de conexão com algo tangível, um contraponto à frieza abstrata da liderança de Vance. A tensão interpessoal raramente se manifesta em confronto direto, mas sim em pequenas hesitações de sincronia. Quando Vance espera que Kane neutralize um ponto de vigilância com um tiro de precisão, a janela de tempo que ela define é ligeiramente apertada demais para o calibre da arma que ele estava carregando, um ajuste que ela negligenciou ao mudar o plano tático no último minuto. Kane não questiona,
Ele simplesmente executa a ordem, mas o resultado é uma explosão menor do que o esperado, revelando que ele teve que trabalhar a arma para atingir o ponto de falha com menos energia. Esse pequeno ato de sabotagem técnica, quase imperceptível, é sua maneira de impor um limite ao controle excessivo de Vance. Ele está dizendo, sem palavras, que sua experiência física não pode ser totalmente mapeada por seus dados. O cenário da operação é mais do que um local de combate. É um personagem que reflete o estado interno da dupla. A instalação subterrânea, projetada para resistir a ataques convencionais, é um monumento à engenharia obsoleta. Vance admira a solidez, mas foca em encontrar o ponto de ruptura sistêmica. Kane, caminhando por essas paredes, sente o eco de outros trabalhos que ele executou em minas abandonadas, onde a natureza lentamente reivindicava a estrutura. Há uma melancolia em Kane ao perceber que toda engenharia, por mais robusta que seja, é apenas um atraso temporário contra a entropia, e ele é o agente que acelera esse processo. The Wrecking Crew estabelece que a verdadeira tragédia dos protagonistas não é o perigo que enfrentam, mas a perfeição que atingiram. Eles se tornaram tão eficientes em sua função destrutiva, que a capacidade de construir, de criar algo que não seja um vácuo deixado pela destruição, foi atrofiada. O filme termina não com uma nota de esperança, mas com a resignação de que a competência extrema é uma prisão autoimposta. Vance, analisando o sucesso da missão, já está catalogando os novos requisitos para a próxima operação, enquanto Kane, limpando o resíduo microscópico de seu canivete pessoal, aceita que o único toque humano que ele terá é aquele que ele usa para desmantelar a obra de outros engenheiros. A dupla permanece como um monumento à eficácia fria, uma obra-prima técnica desprovida de alma. Olá a todos e bem-vindos ao canal Lógica Fria. Por favor, inscrevam-se no canal e deixem um like. Hoje vamos discutir o filme The Wrecking Crew de 2026. A poeira fina paira no ar quente de Los Angeles, um rastro quase invisível daquela era de ouro, onde a música pulsava com uma eletricidade crua. Este filme, que nos leva de volta aos bastidores, não é apenas sobre acordes e ritmos, mas sobre as mãos que os teceram, as chamadas Wrecking Crew. Pense em figuras como Hal Blaine, cuja baqueta parecia mover-se com uma vontade própria, moldando o som que definiria décadas. Ele não era apenas um baterista. Era o motor rítmico que impulsionava o rock and roll, o pop melódico e o soul que inundavam as rádios. O foco recai sobre esses músicos de estúdio. Gente que, ironicamente, raramente via seu nome nos créditos dos discos que vendiam milhões. Eram os heróis anônimos, os arquitetos sonoros que trabalhavam sob a pressão implacável dos produtores da costa oeste, como Phil Spector. Lembro-me da energia quase maníaca que Spector exigia. Aquele famoso muro de som, e como era a tarefa desses instrumentistas, muitos deles vindos de experiências em big bands ou jazz, traduzir essa visão grandiosa em camadas sonoras coesas. Vemos a dedicação quase obsessiva de Carol Kaye, cuja habilidade com o baixo elétrico era simplesmente revolucionária. Ela pegava um instrumento muitas vezes relegado a meras notas de apoio e o transformava em uma linha melódica fundamental. Sua jornada, saindo de composições para arranjos de estúdio, reflete uma adaptabilidade incrível que era a marca registrada de toda a equipe. Ela não estava apenas acompanhando, estava conversando com a melodia. A narrativa nos conduz por sessões intermináveis, onde a criatividade era forçada a se manifestar em tempo recorde. É fascinante observar como a dinâmica entre esses músicos era forjada no calor da gravação. Eles tinham que ler a partitura, ou, mais frequentemente, entender a intenção improvisada do produtor, e executar com perfeição na primeira ou segunda tomada. Era um teste de nervos tanto quanto de talento. Pense em Glen Campbell, antes de se tornar um astro solo, aprimorando sua arte no violão ali, ao lado de figuras como Leon Russell, cujas raízes no rockabilly e no country davam uma textura singular às gravações pop. O filme explora o custo desse anonimato. Por um lado, havia a estabilidade de um trabalho constante, a oportunidade de tocar com os maiores nomes da música americana, de The Beach Boys a The Ronettes. Por outro, havia a ausência de reconhecimento público, aquela sensação de ser uma peça essencial,
mais descartável, de uma máquina maior. Isso gerava tensões, claro, mas também uma camaradagem profunda, forjada no isolamento das salas de controle escuras. Ao longo da projeção, percebemos que a verdadeira revolução que a Wrecking Crew promoveu não foi apenas musical, mas técnica. Eles estabeleceram um novo padrão de excelência na gravação pop, provando que a precisão podia coexistir com a alma. E no fim, quando o filme se encerra, resta a impressão de que o legado desses músicos não reside nos holofotes que eles nunca tiveram, mas na sonoridade onipresente que, até hoje, define a trilha sonora da América. Eles eram a espinha dorsal invisível da música popular. A luz fria das lâmpadas fluorescentes do estúdio, refletida no cromo de um prato de bateria, servia de cenário para o drama silencioso desses artesãos do som. A constante repetição de um riff perfeito, até que ele se dissolvesse na mente do produtor, era um ritual exaustivo. Lembro-me da menção a Don Randall, cuja capacidade de transitar entre o saxofone melancólico e a agressividade do rock era espantosa. Ele representava a versatilidade forçada, a necessidade de ser um camaleão musical para sobreviver no mercado inflacionado da Califórnia. O filme capta bem o contraste entre a aparência polida dos artistas de capa e a realidade suada dos músicos de sessão. Havia uma certa melancolia em assistir a esses gênios executarem a base para canções que celebrariam o amor e a juventude, enquanto eles próprios lidavam com contas a pagar e a rotina implacável. Tom Tedesco, por exemplo, o guitarrista que podia tocar qualquer coisa com uma precisão quase robótica, carregava nos ombros o peso de saber que sua técnica sublime ficaria oculta sob a voz do cantor principal. Ele não buscava a fama individual. Buscava a perfeição daquela nota exata que faria o single decolar. A pressão de trabalhar com figuras como Brian Wilson nos Beach Boys, um gênio notoriamente volátil e exigente, é retratada com uma tensão palpável. Wilson, buscando a eternidade em cada harmonia, exigia nuances que muitos músicos nem sabiam que existiam. Era nesse ambiente, sob a sombra de ícones pop, que a Wrecking Crew desenvolvia sua identidade. A de um coletivo autossuficiente, capaz de ler a mente do diretor musical sem uma palavra. A confiança mútua era a moeda mais valiosa. Se Hal sorrisse após uma batida, significava que estava pronta. Carol já estaria ajustando o frete para a próxima variação. O legado, visto através das lentes deste documentário de 2026, não é só a quantidade de discos vendidos, mas a própria padronização da qualidade do pop americano daquela época. Eles estabeleceram o que era soar bem. Quando o estúdio fechava as portas e a equipe ia embora, levavam consigo não apenas o pagamento, mas a certeza de terem injetado um pouco de sua alma em algo que sobreviveria a eles. O anonimato era o preço da onipresença. O filme nos força a ouvir com atenção redobrada, a procurar por aqueles baixos sutis e aquelas linhas de bateria que, embora invisíveis ao olho leigo, são o verdadeiro coração pulsante daquelas canções atemporais. Eles foram os fantasmas que fizeram a música cantar alto. A atmosfera dos estúdios, muitas vezes descrita como claustrofóbica e cheia de fumaça de cigarro, era o cadinho onde a genialidade era forjada sob coação. Percebemos o cansaço nos olhos de muitos desses músicos, resultado de jornadas que se estendiam pela madrugada, pulando de uma sessão para outra. Talvez um take para Sonny and Cher pela manhã, e uma gravação de trilha sonora para a Warner à tarde. A logística de suas vidas era um quebra-cabeça incessante, movido unicamente pela demanda incessante da indústria fonográfica.